eles serem julgados no tribunal do júri, é necessário que ocorra o que nesse momento? Seria a pronúncia, ou seja, a ação do ministro Alexandre de Moraes seria o ato de pronúncia, ou seja, ele funcionaria como o juiz de pronúncia, que daí sim remeteria o caso para o tribunal do júri, ou seja, aqui em Brasília funcionaria como o juiz de pronúncia, é isso? É, esse caso tem essas especificidades, né? Porque ele vai estabelecer aí para competência, ou para definir a competência, uma série de medidas de exceção, né? Existem várias possibilidades ali. E tem essas situações que se sobrepõem. Você tem um dos indiciados ali que tem uma prerrogativa de foro, que é deputado federal, e aí vai se discutir, portanto, deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que fica um crime que é da alçada do Tribunal do Júri, mas está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal vai avocar para si um julgamento criminal que, tecnicamente, deveria ser do Tribunal do Júri, havendo conflito de competência entre um julgamento no júri que vai determinar ali a culpa por um caso de homicídio e a competência do Supremo Tribunal Federal. Qual é a instância que vai acabar julgando isso? Então, são questões que a gente pode dizer assim, preliminares, questões técnicas, que serão dissipadas aí no curso da história, né? O ministro Alexandre de Moraes, como ele é o relator desse caso específico, ele vai funcionar porque não há outro juiz, no caso, é o último juiz que está na instância do Supremo Tribunal Federal, ele vai sim funcionar como o juiz que vai admitir a pronúncia ou não das criaturas ali, ele vai, enfim. Mas o magistrado, no caso, ele nunca faz nada sozinho, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele ganhou essa projeção toda no Brasil pelos relevantes serviços que ele prestou ao nosso país, à democracia, né? Mas ele depende muito também dos atos anteriores que são feitos pelas outras instituições. Ele depende da Polícia Federal para a conclusão de inquérito, ele depende do que dirá o delegado de Polícia Federal na sua conclusão do inquérito. E depois ele depende do entendimento do procurador da República, se for o caso, mantido na esfera do Supremo Tribunal Federal, ou do promotor de justiça, que cuidou do caso. Então, existem uma série de situações técnicas que são, de um certo modo, novas, né, no direito brasileiro, e que vai suscitar do Supremo Tribunal Federal o estabelecimento dessas regras. Como é que essa regra será admitida? No conflito de um tribunal do júri, onde tem alguém indiciado que tem a prerrogativa de foro, e o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal de um crime comum contra a vida, qual será a competência? Esse júri será estabelecido em que local? O júri será, havendo júri, na cidade do Rio de Janeiro, ou por se tratar de um julgamento que está na esfera federal, ele seria deslocado para Brasília, por exemplo, o Distrito Federal. Então, são várias questões aqui, né? E o desenlace dessa história não é absoluto, não é estanque, porque os advogados que estão atuando em várias frentes ali, o Ministério Público de um lado, a Procuradoria da República e os advogados de defesa, eles vão se digladiar ali, cada um puxando a sua visão técnica para o lado que acha que é o melhor lado, para conseguir a solução diante da sua visão jurídica, a sua visão política, né, que tem do caso específico. Né? Recentemente, o STF entendeu que quem tem foro privilegiado, mesmo perdendo, o caso continua no STF. Então, agora eu estou cheio de dúvidas. Então você seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao universo das dúvidas do direito brasileiro.
Gente, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas o Brasil é uma bagunça, o direito no Brasil é uma bagunça, e a justiça é corrupta, e aquilo outro. Gente, olha só, o direito no mundo inteiro é feito por seres humanos. Em todos os lugares, você vai ter julgamentos onde 50% das pessoas que estão envolvidas no caso vão se sentir injustiçadas. Isso aí é batata. Você pode estar na Inglaterra, nos Estados Unidos, pode estar na França, na China, por conta dessas situações todas. É por isso que é muito importante se ter um conjunto de regras que seja muito claras, né? Para não deixar margem de dúvida do que irá acontecer. E nesse caso, agora, os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, a coisa está se dando muito em função das agressões ao Estado democrático de direito que aconteceu a partir da ascensão do bolsonarismo. Porque a cessação do foro, a prerrogativa de foro, nesse caso específico, funcionaria como uma ferramenta, né? um trambique, no português claro, para os criminosos fugirem da esfera da competência do Supremo Tribunal Federal e serem julgados na primeira instância.